Olá! Essa é a nossa terceira aula do módulo 3. Na primeira aula, nós estudamos as linguagens e a videoaula. Na segunda aula, nós estudamos a linguagem audiovisual, se lembram? Nesta terceira aula, nós vamos estudar alguns princípios de classificação e organização e estruturação da videoaula. Existem algumas classificações de videoaulas que são fortemente baseadas na função didática que elas desempenham. Estas classificações foram propostas principalmente para pensar o uso da videoaula numa sala de aula. Ferrez, no livro Vídeo e Educação, faz uma proposta que apresenta a seguinte categoria: vídeo lição, vídeo apoio, vídeo processo, programa motivado, programa monoconceitual e programa interativo. Morin também discute o vídeo na sala de aula e faz uma outra proposta de classificação. Vídeo como sensibilização, vídeo como ilustração, vídeo como simulação, vídeo como conteúdo de ensino e vídeo como produção. Observa-se que tanto a proposta de Ferrez quanto a de Morin apresentam categorias muito parecidas, todas relacionadas com o uso que se pode fazer do vídeo na sala de aula. Para nós, entretanto, se faz necessário pensar a videoaula a partir dos princípios e lógicas que estruturam, muito mais voltados para a sua constituição que para o uso que se possa fazer dela. Vamos tomar a videoaula como um gênero do discurso. No livro Estética da Criação Verbal, Bakhtin propõe que o discurso se organiza através de gêneros, que são tipos relativamente estáveis de enunciado. São princípios organizadores do dizer. Então, uma carta, por exemplo, é um gênero da esfera de comunicação interpessoal. Uma notícia, uma reportagem e os classificados são gêneros da esfera jornalística. Uma poesia, um romance são gêneros da esfera literária, artística. E uma videoaula é um gênero da esfera didática. Para Bakhtin, 3 categorias definem o gênero: o tema, o estilo e a construção composicional. O tema, ao contrário do que o nome possa sugerir, não se refere apenas ao assunto da videoaula, mas a toda a situação comunicativa posta em cena com uma finalidade, os interlocutores, os produtores, os modos de interação, a esfera comunicativa, a instância institucional, mais formal ou mais informal, e outras instâncias do cotidiano, por exemplo. Tudo isso compõe o tema do gênero. O estilo, ele opera no nível das escolhas da língua, da sintaxe, das imagens, dessa composição mais geral que o autor pode escolher. Na categoria construção composicional, refere-se então à organização, ao modo como um determinado texto está organizado. Em um sentido metafórico, a construção composicional estaria relacionada à arquitetura do texto, ao modo como ele se organiza, como ele está estruturado. A videoaula é um gênero da esfera didática, como já dissemos, em que o contexto de produção e circulação, somados ao assunto tratado, farão com que o texto assuma uma ou outra característica específica, como discutimos bastante na primeira aula desse módulo, quando falamos de multimodalidade, se lembram? As escolhas que você fará na elaboração e produção da sua videoaula, tanto as relativas ao estilo quanto à construção composicional, não serão aleatórias, mas motivadas pelos modos particulares de comunicação na esfera didática. Como dissemos também no início da nossa aula, precisamos pensar em princípios de organização e classificação de videoaulas voltado para o próprio objeto, não para o uso que se possa fazer dele. Por isso, ao compreender a videoaula como um gênero, podemos observar os elementos que compõem o seu tema, as especificidades do seu estilo e a construção composicional
da sua estrutura. Bill Nichols, ao classificar o documentário, propõe uma observação muito interessante de dois princípios lógicos, importantes também que a gente pode importar do Nichols, quando ele fala do documentário, para pensar a videoaula. Então, trata-se da lógica informativa e da lógica estilística. A lógica informativa orienta a organização do conteúdo da videoaula. Ela estaria bastante relacionada com a construção composicional. Já a lógica estilística orienta a apresentação formal da videoaula e ela estaria relacionada à categoria estilo, como Bakhtin propõe ao definir o gênero. Diante dessas categorias, diante dessas possibilidades de pensar e classificar a videoaula, nós queremos mostrar alguns modelos, alguns tipos de videoaula que você pode utilizar tanto isolado, escolher um modelo e ir com ele até o final da sua videoaula, ou fazer também uma composição, uma videoaula híbrida que mescle alguns modelos, alguns tipos de videoaula. Vamos então sistematizar 4 modelos. O primeiro deles é a videoaula com slide. Este modelo consiste na apresentação de slides acompanhados pela exposição do professor. Trata-se de um modelo semelhante ao observado em aulas presenciais, em que o slide acompanha o texto explicativo. A primeira parte desta nossa videoaula utilizou este modelo, como você bem pôde perceber. A videoaula agora como um quadro negro. Este modelo de videoaula consiste na simulação do quadro negro através da captura de tela feita por software específico, como o Camtasia. As anotações ou desenhos feitos na tela são acompanhados pela explicação do professor. Neste modelo, a tela, com os desenhos e as anotações, acompanham a explicação do professor de modo que imagem e texto se combinem para que o aluno alcance a compreensão desejada. As videoaulas do Khan Academy utilizam este modelo. Vamos ver um trechinho. Nos perguntaram qual é a raiz quadrada de 100. Vou fazer isso aqui maior. Isso se chama raiz quadrada. A raiz quadrada de 100. O terceiro modelo é a videoaula com sequência fotográfica. Este modelo consiste na seleção e organização de imagens para compor a videoaula acompanhadas pela explicação do professor. Neste caso, o professor nem precisa aparecer no vídeo. Apenas a voz em off e as sequências fotográficas vão montando a sequência e a aula desejada. Este modelo é bastante utilizado para o desenvolvimento de conteúdos históricos, como na videoaula Breve Histórico das Capitais Brasileiras, Brasília. Brasília é uma das poucas cidades planejadas do Brasil. O projeto da cidade começou com uma cruz feita num pedaço de papel pelo urbanista Lúcio Costa. É um modelo também bastante pertinente quando se pretende apresentar uma explicação sequencial de procedimentos ou fenômenos, como uma germinação, por exemplo. Se a semente de uma planta germinar em um local adequado, ela conseguirá desenvolver suas raízes, caules e folhas, transformando-se em uma jovem planta. O nosso quarto modelo é a videoaula dramatúrgica. Essa aí sou eu. Uns anos atrás. Essa era minha professora de matemática. E esse é o Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Repitam comigo. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A videoaula com dramaturgia é um ótimo recurso quando o professor quer jogar o aluno para dentro da situação. Então, normalmente se utiliza essa videoaula com dramaturgia para criar esse efeito, para trazer o aluno para dentro da situação, para dentro do conceito ou do conteúdo que se deseja trabalhar. Já estudamos, já observamos 4 modelos e estudamos alguns princípios de estruturação e de organização da videoaula. Agora você deve ler o texto do e-book correspondente a essa aula, porque lá estão as explicações com maior profundidade e uma maior quantidade de exemplos também.
Depois, você terá como tarefa escolher uma videoaula no modelo que você deseja desenvolver no seu plano, no seu design educacional e fazer uma análise. Esta análise vai ser feita na Wiki e deve ser compartilhada por todos os colegas. Bom trabalho! Se tiver algum problema, alguma dúvida, pode entrar em contato com os nossos monitores e nós o ajudaremos nessa tarefa. Bom trabalho!